Olá, seja bem-vindo ao canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda e neste vídeo eu apresento a primeira aula do curso de Matemática para Informática. Já existe um curso desses aqui no canal, mas eu vou retirar e vou colocar essa nova versão contendo melhorias e também correções. Nesta aula eu vou fazer uma introdução ao curso e vou apresentar uma visão histórica do assunto. Espero que gostem. O público-alvo são alunos do ensino médio, mas eu acredito que com, no mínimo, o ensino fundamental completo, já é possível acompanhar o conteúdo desse curso. O objetivo do curso é fazer uma breve revisão da matemática do fundamental com uma abordagem mais avançada, de modo a preparar o aluno para entender mais facilmente os temas da informática. Como conhecimento prévio, eu acredito que basta saber no mínimo as 4 operações aritméticas. A minha abordagem nesse curso vai ter uma certa ênfase em conceitos e vocabulário. E como eu vou trabalhar conceitos e vocabulário, nada melhor do que começar explicando o que é informática. Informática não é uma ciência em si, mas um conjunto de ciências que lidam com a informação. E aí, se é um conjunto de ciências, quais são as ciências que fazem parte da informática? A resposta vai depender da fonte que você for pesquisar. Normalmente você vai encontrar ciência da computação, teoria da informação, segurança da informação, engenharia de software, sistemas de informação, análise numérica e várias outras ciências. Os objetivos principais da informática são coletar informações, representar informações, armazenar informações, transmitir informações, processar informações e proteger informações. Agora estamos prontos para ver um pouco de história. Eu vou fazer uma analogia com cortar cebolas. Se você acha que matemática é fazer contas, você está muito enganado. Fazer contas está para a matemática, assim como cortar cebolas está para a culinária. Achar que a matemática se resume a fazer contas é o mesmo que achar que a culinária se resume a cortar cebolas. Nenhum cozinheiro gosta de cortar cebolas, mas todos as cortam pois sabem que é uma atividade necessária. Da mesma forma, nenhum matemático gosta de fazer contas, mas todos as fazem pois sabem que é uma atividade necessária. Portanto, quando uma pessoa diz para mim que de matemática ela só sabe fazer contas, eu entendo isso como dizer que de culinária ela só sabe cortar cebolas. Então, realmente, deve ser algo muito sem graça a matemática para essa pessoa. Agora vamos ver os gregos antigos, que foram eles os primeiros a fazer essa distinção entre matemática e fazer contas. Até o século VI a.C., todos os povos até então sabiam fazer contas. Eles sabiam o teorema de Pitágoras, eles não davam esse nome, mas eles conheciam a relação entre os lados de um triângulo e retângulo. Eles sabiam resolver equações do segundo grau e muitas outras coisas. Porém, ninguém conseguia responder por que aquelas contas estavam certas. Os gregos não hesitavam nada em absorver elementos de outras culturas. De outra forma, não teriam aprendido tão depressa como passar à frente de seus predecessores. Mas a tudo que tocavam davam mais vida. Então, durante o sexto século a.C., apareceram 2 homens, Tales e Pitágoras, que tiveram na matemática o papel de Homero e Hesíodo na literatura. As próprias palavras filosofia e matemática supõem-se terem sido criadas pelo próprio Pitágoras para descrever suas atividades intelectuais. No Egito e na Mesopotâmia, os elementos de aritmética e geometria eram essencialmente exercícios de aplicação de processos numéricos a problemas específicos. Havia pouco de estrutura intelectual e talvez nada que se parecesse com uma discussão filosófica de princípios. A visão dos gregos parece ter sido tão completamente abstrata e filosófica que detalhes técnicos de computação não tinham importância nenhuma para eles. Tais técnicas eram relegadas a uma disciplina à parte chamada, olha só, logística. Eu sei que hoje essa palavra tem um outro significado, mas era assim que os gregos chamavam essa parte que era fazer contas. Isto é, os gregos fizeram uma distinção clara entre simples cálculo de um lado e o que hoje se chama teoria dos números do outro. Eu destaquei aqui em vermelho teoria dos números porque nós vamos tratar um pouco desse assunto na próxima aula. Mas entenda a teoria dos números como aritmética. É por isso que Tales é frequentemente chamado o primeiro matemático e Pitágoras é conhecido como o pai da matemática.
Os últimos slides contêm trechos desse livro aqui que eu tenho, História da Matemática, um livro muito bom e eu recomendo. É de Carl Boyer. E agora eu pergunto, qual a diferença entre entender e compreender? Bom, na internet você vai encontrar muitos textos e muitos vídeos explicando essa diferença. Eu vou apresentar a minha versão. Explico da seguinte forma: o entendimento é quando você consegue explicar o que, como, quando, onde e quem. Perguntas desse tipo eles tranquilizam a mente e desenvolvem a inteligência. Agora, quando você responde perguntas como por quê ou para quê, isso já demonstra compreensão e aí tranquiliza o coração e desenvolve a sabedoria. E não sou só eu que concordo com isso não, tá? Eu vou apresentar daqui a pouco uma outra pessoa que concorda com isso. Então, a matemática e a filosofia são irmãs gêmeas que nasceram da busca pela compreensão das coisas. Aristóteles, em sua obra Metafísica, definiu sabedoria como sendo o conhecimento da causa das coisas. Então, é por isso que eu falei que eu concordo com ele. Conhecimento da causa das coisas implica sabedoria. Aristóteles começa essa obra magnífica com a frase: todos os homens têm por natureza a vontade de conhecer. Com a filosofia e a matemática, os gregos formaram a base de todas as outras ciências. No entanto, muitas pessoas menosprezam ambas, tanto a filosofia como a matemática, porque as consideram como assuntos inúteis. Mas elas são inúteis, tá? E não sou só eu que concordo com isso, não. O próprio Aristóteles, nessa obra Metafísica, ele afirma: todas as outras ciências serão mais úteis do que esta, mas nenhuma lhe será superior. Aqui, Aristóteles se refere especificamente à filosofia, mas eu estou estendendo esse conceito também à sua irmã gêmea matemática. Elas estão acima do conceito de utilidade. Agora estamos prontos para entrar na última parte da aula que trata das máquinas de calcular. Fazer contas era uma atividade deixada para os escravos. Em algum momento da história, essa atividade passou a ser feita por uma nova classe de profissionais liberais, os calculistas. Os calculistas vendiam tabelas matemáticas, por exemplo, do tipo tabelas trigonométricas, tabelas logarítmicas, tabelas de raízes quadradas e cúbicas, etc. E alguém pode perguntar, mas existia demanda para isso? Existiam clientes para esse tipo de tabelas? Sim, existiam. Essas tabelas eram muito utilizadas na astronomia, na navegação, na arquitetura, etc. Porém, havia um problema sério. Frequentemente, as tabelas apresentavam erros. Criar máquinas de calcular se tornou um sonho para os matemáticos. Diversas máquinas de calcular foram inventadas. Todas funcionavam de forma mecânica. A máquina de calcular mais avançada foi a máquina diferencial, criada por Charles Babbage. Aqui está uma foto de Charles Babbage. Quem estuda computação, quem já estudou computação na faculdade, já ouviu falar muito de Charles Babbage. É dele esta famosa frase: meu Deus, quem dera que esses cálculos tivessem sido feitos a vapor. Ou seja, por uma máquina a vapor, dita após encontrar vários erros nas tabelas da Real Sociedade de Astronomia. A partir da máquina diferencial, Charles Babbage concebeu a mais genial máquina já imaginada até então: a máquina programável. E agora vamos entender melhor o que é essa máquina programável. Então, o que é uma máquina programável? Para responder essa pergunta, devemos entender o contexto em que viveu Charles Babbage. Ele viveu durante o século XIX. O mundo inteiro estava se industrializando nessa época. Muita gente queria inventar alguma máquina para resolver algum problema, vendê-la e ficar rico. Ou seja, existe uma associação entre alguma máquina para algum problema. Era assim que se pensava na época. Uma máquina programável é diferente. O conjunto de problemas que ela consegue resolver não tem limites, pois ela resolve aquilo que ela é programada para resolver. Uma máquina que não tinha uma função definida não fazia sentido algum para a época. Pensa no liquidificador. Ele serve para liquidificar alimentos, uma geladeira para resfriar os alimentos, um carro para transportar. Toda máquina, então, tinha uma função definida nessa época. Então, uma máquina que não tinha função definida não fazia sentido nenhum para as pessoas da época. A máquina que Charles Babbage queria construir, na verdade, é o que nós chamamos hoje de computador. Essa ideia genial não foi compreendida pelas pessoas da época, com exceção de uma pessoa, uma mulher chamada Ada Lovelace. E aqui nós temos uma pintura dela. Como ela morreu jovem, após a morte dela, é que as fotografias se tornaram mais populares. Por isso nós temos fotos do professor dela, o Charles Babbage, mas não temos foto dela. Ada foi assistente de Charles.
Ela não só entendeu o que Charles estava tentando fazer, mas ela também criou algoritmos para essa nova máquina. Por isso, Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computadores da história. Charles Babbage chamou essa máquina programável de máquina analítica. Foi o nome que ele resolveu dar na época. Infelizmente, Charles morreu falido tentando criar essa máquina e não conseguiu. E por que ele não conseguiu? Basicamente por dois motivos. A tecnologia da época não estava pronta para essa ideia genial e não havia um modelo matemático corretamente definido. Futuramente, em disciplinas mais na frente, eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte. Somente no século XX, após os avanços da eletrônica, o primeiro computador surgiu com o inglês Alan Turing, que recebeu o nome de Colossus, esse novo computador. E a partir de então, tudo mudou, assim nascia a informática e o mundo entrava na era da informação. Agora alguém pode perguntar, como assim Ada Lovelace escreveu algoritmos para uma máquina que não existia? É possível isso? Sim, isso é claramente possível. Aliás, nesse momento estamos presenciando isso novamente com o desenvolvimento do computador quântico, pois muitos algoritmos para o computador quântico já existiam sem ter ainda o homem criado o computador quântico. Essa é o que nós, na computação, chamamos de a diferença entre hardware e software, ou seja, entre os equipamentos e os programas, que equivale mais ou menos ao piano e à partitura. Então, sim, é possível ter o software sem ter o hardware. Mas agora chega por hoje, espero que tenham gostado. Força e honra. Força para se manter nos estudos, honra para enfrentar os desafios. Então, até a próxima aula. Tchau.